Uau, obrigado, Senhor, porque das crianças é o reino dos céus. Aleluia. Bom, o que nós temos para esse primeiro domingo ou para esse primeiro dia dessa semana abençoada? Quantos creem que a semana vai ser abençoada? Você precisa começar a decretar. Diga, eu decreto que essa é a semana da minha vitória. Maurício, por que isso é importante? No meu livro Tempos Determinados eu falo sobre isso. Nós temos de entender que Deus determina as coisas, mas como filhos de Deus, nós também temos autoridade de determinar. E eu posso determinar a cada dia aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou me posicionar. Eu não posso determinar o que o juiz vai fazer, mas Deus inclina o coração do juiz. Eu não posso determinar o que a polícia vai fazer, mas Deus inclina o coração das autoridades. Eu não posso determinar o que a minha esposa vai fazer. Apesar da minha tentação de ter pedido para ela vir hoje, e eu falar, arrasta a mulher, rasteja. Mas eu quero continuar vivo. Gostei da cara da Thay, assim, ela ficou olhando e falou, a apóstola vai lançar algo sobre o apóstolo. Talvez hoje à noite eu consiga convencê-la, você assiste na internet, né? Eu pedi para ela ir de camuflado. Né? Ela falou, nem que você jogue um monte de nota de 200 no chão, eu vou fazer isso. Eu falei, não me tente, mulher, vamos lá. Mas por que você está falando isso, Maurício? Porque tem cada coisa que a gente fica ouvindo por aí, gente. A mulher não nasceu para rastejar, a mulher nasceu para estar lado a lado do marido. Eu não sei o que tem no cérebro de um irmão para dizer para a mulher rastejar. Mas amém, que Deus nos liberte a todos e nos cure a todos. O que temos para hoje? Vamos começar com 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 13. E nós vamos passar por todos esses textos hoje. Por Hebreus 6, 13, 1 Samuel 18, 3 e 4, 2 Samuel 9. E essa é a nossa jornada. Então você que é ansioso, que é ansiosa, sabe que quando eu chegar em 2 Samuel 9, a gente está acabando. Porque tem gente que gosta de saber quando que acaba. Então vai estar acabando quando chegar em 2 Samuel 9. O que nós vamos ver hoje? A diferença entre fidelidade e lealdade. Onde nasce a lealdade e qual é o preço da lealdade. Por que eu fui movido por Deus para falar isso? Porque as pessoas confundem. E existe muita gente boa, existe muita gente bacana falando coisas fora do que a Bíblia diz. Diga, a minha fidelidade pode ser temporal, mas a minha lealdade é eterna. Ou seja, eu posso ser fiel num projeto, eu posso ser fiel por uma estação, mas no casamento eu tenho que ser leal, porque é para sempre. E isso que eu quero que você entenda hoje, junto comigo. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento e nos ajude a viver lealmente aquilo que o Senhor proporcionou através da obra da cruz. Posso ouvir amém? O preço da lealdade. Quanto custa a lealdade? Eu e você precisamos entender que, por falta de informação, nós acabamos misturando as coisas e nos enganando. Não estou falando de engano satânico, não estou falando de guerra espiritual, estou falando de engano mesmo, ignorância. Pela ignorância nós nos enganamos. Mas existe algo muito forte na palavra de Deus, que quando eu passei para a pastora Lilian, que faz os nossos devocionais, falei, pastora, o tema desse mês, o que Deus me mostrou é lealdade. Da visão profética que Deus me deu para esse mês, da coroa sai o coração, e do coração saem os raios da cruz. E aí o Senhor me disse, esse é um mês de transbordar a lealdade. A pastora Lília entrou em pânico, ela falou, AP, o senhor já fez pesquisa de quantos textos na Bíblia está escrito lealdade? Falei, já. Ela falou, é pouquíssimo. Eu falei, pois é. Está aí um segredo que Deus embutiu em toda a palavra, mas que não está explícito, porque lealdade é uma coisa implícita. Nós temos a mania de botar o adesivo, Deus é fiel, e não sei o quê, mas a minha lealdade, ela vai muito mais além do que uma propaganda, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você, para você entender, porque a palavra fidelidade, ela é uma palavra que fala da nossa capacidade em nos mantermos de acordo com aquilo que nós combinamos. Se você for para o dicionário,
Fidelidade significa ser digno de confiança, cumprindo as promessas e agindo sempre de maneira correta e consistente. Ou seja, se eu faço um contrato com você de locação, e você está me alugando, por exemplo, um carro, e eu tenho que toda segunda-feira lhe pagar R$500. Na minha parte, o que você espera que toda segunda-feira eu faça o quê? Pague os R$500. E da sua parte, o que eu espero? Todo problema de manutenção do carro que você arrume. Se tiver que trocar o pneu, o problema é seu. Se tiver que trocar o óleo, o problema é seu. Se tiver que fazer a revisão, o problema é seu. E eu estou pagando. E fielmente, as duas partes se comprometem, cumprindo coisas ou promessas que são feitas. Quando que acaba essa fidelidade? Quando acaba o contrato. Acabou o contrato, acaba a fidelidade. Eu e você precisamos entender isso aqui. E para nós entendermos, nós temos que olhar lá para a criação. Quando Deus nos criou, Ele nos criou conforme sua imagem e semelhança. Diga imagem. Imagem quer dizer, Deus nos deu capacidades, Deus nos deu dons, atributos naturais. Nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos sentir, nós podemos raciocinar. Por isso, quando nós estudamos na escola, dizem que nós somos animais racionais. Vire para o vizinho e diga, nem tanto. Tem uns que são... Você já viu mulher de TPM? Meu Deus, não queira ver. Você fala, Jesus, da onde veio esse ser? A racionalidade vai, mas é a hora que os homens, então, precisam assumir sua posição de macho. E só orar. Se quiser continuar vivo. E ora em línguas, baixinho, para não atrapalhar a irmã. 4 dias depois passa aquele negócio. Mas o que é imagem? Diga capacidade. Assim como fidelidade está ligada à capacidade. Quando Adão peca, o que acontece? O Adão perde a capacidade? Não. Adão não perdeu a capacidade de raciocínio. Adão não perdeu a capacidade de ver, de ouvir, de sentir, de falar. Adão não perdeu a capacidade de ser fiel. Porque fidelidade está ligada às minhas capacidades. Eu sou fiel de acordo com a minha capacidade. Por exemplo, se eu assinar um contrato com você de um valor que eu não consiga pagar, eu já estou assinando minha infidelidade. Porque eu não tenho capacidade para cumprir aquele contrato. Quem está comigo? Então, fidelidade, assim como a imagem do Criador, são os atributos que nós recebemos. Capacidade que nós temos de manter uma causa, um assunto, um contrato. Já a palavra lealdade provém do vocábulo latino legale, ou seja, o mesmo que está ligado à lei. Sincero, franco, honesto, qualidade de quem é leal. Se você prestar atenção, lealdade, assim como na criação, ela está ligada a outra parte da criação. Quando Deus nos fez, Ele nos fez conforme imagem, diga agora semelhança. A imagem é capacidade, semelhança é natureza. Eu tenho direito legal sobre a terra porque eu nasci na terra. Eu vou repetir. Eu tenho direito legal de dizer que o Brasil é do Senhor Jesus porque eu sou brasileiro e eu nasci aqui. Por isso Jesus precisou vir em carne, porque senão ele não teria direito legal nenhum sobre a terra. Porque Deus entregou a terra para os homens. A palavra de Deus diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então só quem nasce aqui por direito legal tem legalidade. Lealdade vem de legalidade. Lealdade está ligada à natureza, diga bem alto, natureza. E isso foi o que o homem perdeu. Quando o homem peca, ele perde a semelhança do Criador. Ele não perde a imagem. Mas a imagem dele, a capacidade dele, que era um reflexo da semelhança do Criador, ou seja, da moral, do caráter do Criador, passa a ser agora um reflexo do mau caráter da serpente. Porque aquilo que me alimenta é aquilo que me sustenta e aquilo que muda a minha natureza. Basta estudar. Você quer prevenção ao Alzheimer, ao câncer? Muda a sua alimentação. A alimentação interfere diretamente na sua natureza, na sua constituição. Na maneira sua de proceder, de viver, de cansar e renovar as forças. O homem, enquanto ouvia o Pai, era semelhante ao Pai, e seu caráter manifestava-se através dos seus atributos,
da sua capacidade, da sua imagem. Ou seja, a vaca, quando via o homem, via um reflexo do Criador. A girafa, quando via o homem, via um reflexo do Criador. Ao cair, o homem fica parecido com a serpente, se torna traiçoeiro. Continua sendo fiel a causas por interesse, mas perdeu totalmente a lealdade, porque ele foi corrompido na sua natureza. Quem está comigo? Lealdade, então, está ligado a um atributo moral. Lealdade vai muito mais do que um compromisso que eu tenho de boca com você. Lealdade vai muito além de um contrato, ele não termina no contrato. O contrato pode ter acabado, mas eu continuo sendo leal. Eu e você precisamos entender isso. Hoje à noite eu vou continuar esse assunto lá na Casa MCI de São José. Se você puder, assista, ou hoje às 19 horas, no meu canal do YouTube, ou assista durante a semana. E eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o assunto, indo além e te mostrando por que pessoas não conseguem ser leais, por exemplo, ao eis-me aqui. Quantos já ouviram uma pessoa que disse, eis-me aqui, Senhor, meses depois está aí destrumbicado? Existe um lugar onde nasce essa lealdade. Hoje nós vamos falar agora pela manhã sobre esse preço. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13, diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Usando esse texto, alguns pregadores que eu amo, que eu respeito, falam que fidelidade é maior do que lealdade, porque Deus continua sendo fiel. Não, querido, Deus continua sendo fiel porque Ele é leal. Porque Deus não está atrelado apenas a um compromisso temporário conosco. Eu sou fiel enquanto me interessa. Por que muito casamento está acabando? Porque acabou o interesse. Acabou o interesse sexual, acabou o interesse financeiro. A irmã casou com uma carteira de dinheiro, o cara foi mandado embora, acabou. A irmã casou com uma Land Rover, o cara agora está andando de Uno, acabou a fidelidade. A lealdade vai muito além disso. Como que eu poderia ler esse texto? Ainda que nós não cumpramos nossas promessas, diga infidelidade, porque nossa natureza é desleal, temos um Deus que não mente, porque sua natureza é leal, por isso Ele permanece fiel. É isso que está escrito ali. Ele não está dizendo que a fidelidade é o suprassumo. O que ele está dizendo é que a fidelidade é resultado de uma lealdade. Porque se a fidelidade não for resultado de lealdade, essa fidelidade acaba no primeiro pedágio, quando tiver que pagar a conta. E eu vou te mostrar isso hoje. O preço da lealdade é muito mais caro do que o preço da fidelidade. O preço da fidelidade de uma escola termina quando termina o curso. Eu não sou mais fiel àquela escola. Acabou o curso, paguei as mensalidades, tchau. Lealdade é para a vida toda. Ah, mas então, pastor, eu não quero mais que meu cônjuge seja fiel. Nem eu quero que minha esposa seja leal. Por isso, quando o profeta Kevin leal foi adotá-la, eu falei, amém, ela está precisando. Aí virou Lúcia leal. A lealdade é um negócio muito forte. O Kevin tem um nome que merece. Eu conheço profetas, conheço um monte de gente, mas se tem um cara que eu conheço que faz jus ao nome, é o Kevin. É um homem leal. Nos piores momentos de dor que eu já passei, ao longo desses 12, quase 13 anos de amizade, ele sempre esteve comigo. Nas piores discussões, já tive discussões homéricas com ele. Porque o verdadeiro teste da amizade é depois da primeira briga. Se você nunca brigou com a pessoa, ele não é seu amigo ainda. Vai ser amigo depois do primeiro pau comer. Aí você vê, no dia seguinte você é teu amigo. A pessoa some. Já te usou, já usou o seu network, já usou a sua influência. A lealdade vai além disso. E Kevin sempre esteve conosco. Kevin está sempre preocupado como está a Lúcia, como está Benjamin, as mudanças de fase do Benjamin. Um dos caras que mais me ajudou foi o Kevin. Papai faleceu, Benjamin tinha 13 para 14 anos de idade. Ele estava começando a explodir os hormônios e tudo mais. E eu nunca tinha tido um filho daquela idade. Quem me ajudou? O profeta Kevin. Ele falou, você notou que o Benjamin está assim? Cuidado com isso aqui. Me deu dicas que só uma pessoa leal pode dar. Porque ele não está comigo por um evento, ele não está comigo por uma oferta do fim do culto. É para a vida toda. É para a eternidade. Isso é lealdade. Mas onde nasce a lealdade? Quantos entenderam aqui um pouquinho da diferença entre fidelidade e lealdade? Eu não estou dizendo que fidelidade é ruim. O problema é que os corintianos manifestam quando a gente fala isso. Porque a galera fala, nós é fiel. É, até chegar no pedágio.
Oi, meu amor? Até perder, minha esposa. Por isso que ela virou palmeirense. Perde também. Ai, Jesus. Onde nasce a lealdade? Pergunta para o seu vizinho, onde nasce a lealdade? Lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 13, diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Eu estou usando esse texto de propósito para levar você a um entendimento profundo de lealdade. Deus precisava dar uma garantia para Abraão. Abraão já estava aos 75 anos de idade, frustrado, sem filho, e dizendo: Deus, se nascer alguém da minha casa, eu amo esse texto de Gênesis 15, isso é fruto desse texto, livro Tempos e Estações, livro Tempos Determinados, e vem aí o livro Tempos Eternos. São 3 livros de um mesmo capítulo da Bíblia. Eu acho que eu ficaria a vida inteira falando disso. Porque Deus me fez ver coisas no mundo espiritual e consequências no natural. E eu acho tremendo quando Abraão está tendo essa conversa com Deus e dizendo: Deus, se tiver um filho da minha casa, Deus jura por si mesmo. Deus não faz um juramento pelo céu nem pela terra, porque Deus é maior. Toda vez que há um juramento, tem que ser por algo maior do que você. Você tem que arranjar um fiador. No juramento profético hebraico, o fiador tem que ser maior do que aquele que está prometendo. Como Deus poderia dar algo maior do que Ele, se Ele é? Ele é o eu sou. Então Ele jura por si mesmo. E Ele se empenha e diz: eu estou jurando por mim mesmo. Abraão, eu te garanto. Eu estou garantindo você. Eu estou te dando algo que você vai poder entender. Não só você, mas as gerações. Quem sou eu? Diga: lealdade nasce de uma natureza. Isso quer dizer, em outras palavras, quando nós nascemos de novo e nos tornamos semelhantes a Jesus, nós recebemos sua natureza. Então nós nos tornamos como Ele é. Diga: leal. Porque mesmo sem nascer de novo, tem um bando de gente fiel. Sim ou não? Tem um monte de gente mais fiel do que crente. O cara promete e cumpre, o cara faz contrato, paga, o cara diz que vai, vai, o cara diz que não vai, não vai. É fiel, consegue fazer coisas nesse nível. Diz assim: depois de mim, qualquer animal consegue ser fiel. Mas lealdade vem de uma natureza do Cordeiro. Ele foi até o fim por você e por mim. Mesmo sabendo que a gente ia pisar na bola de novo. Mesmo sabendo que a gente ia pecar de novo. Então, quando Ele nos dá uma nova natureza, Ele nos dá uma natureza de lealdade. Isso nos leva ao último ponto, que vai ser o maior de nosso estudo de hoje. O preço da lealdade. Para isso eu quero usar um texto da Velha Aliança e usar alguns exemplos mais contemporâneos, para você entender essa questão do preço da lealdade. Deus, quando criou Israel, Ele não pegou e falou assim: olha, eu vou fazer uma Ku Klux Klan, eu vou fazer uma raça ariana, eu vou fazer... Não, Deus pegou o seguinte: eu vou lá no meio da Baixa da Égua, no pior lugar que existia, diga Babilônia. Lá na Babilônia, Deus pegou uma família de um cara chamado Terá e disse para esse Terá: eu vou te levar para um lugar de comércio chamado Canaã. E Terá vivia a mais ou menos 160 quilômetros da Babilônia. Para você entender o que é mais ou menos 160 quilômetros, Terá vivia em Aparecida, 160 quilômetros mais ou menos de São Paulo. Tá certo? E Terá pegou a sua família, botou nos camelos, nas éguas, nos jumentos, saíram pela estrada fora, eu vou. No caminho morre o filho de Terá. Eles param, o Arã, dão o nome àquele lugar de Padã Arã, e vão. E nesse caminho Terá morre. E Deus então, no final de Gênesis 11 para Gênesis 12, Deus fala com Abraão e fala: eu vou fazer de você uma grande nação. Deus pegou um babilônico. Ou seja, Deus não pegou um cara de raça pura, pegou um cara de raça misturada, num lugar confuso, maldito. E Ele pega esse cara e fala: eu vou transformar a sua natureza. E da sua natureza, eu vou gerar o Salvador do universo. Todas as nações vão ser abençoadas
porque de ti vai sair o Salvador. Beleza. E aí você conhece a história. Abraão gerou Isaac, que gerou Esaú e Jacó. Esaú rejeitou a primogenitura, Jacó recebeu. Jacó luta com o anjo. Jacó tem seu nome mudado, vira Israel. E de Israel nascem as 12 tribos. E depois de José, mais as outras duas, que dão 14 tribos ao todo. Perfeito. O plano perfeito de Deus, Israel nunca teria um rei, porque Deus seria o próprio rei de Israel. Quem está comigo? Mas Deus avisa lá atrás, quando vocês resolverem escolher um rei, escolham desse jeito. Sabe aquele negócio que pai senta com o filho e fala, ó, filho, você não deve fazer isso, mas se um dia você fizer, faz desse jeito. Quem já chegou a essa idade de ter esse tipo de papo com o filho e com a filha? Ó, não é para fazer, mas já que vai fazer, faz bem feito. Foi o que Deus fez. E Deus disse, se você for escolher um rei, escolhe assim, essa. Como é que os caras escolheram o rei? Rei igual todo mundo. Nós queremos um rei bonito, rei grande, rei isso, rei aquilo. Escolheram da tribo de Benjamim. E puseram esse rei, diga Saul. E Saul então começa a governar sobre Israel. Saul começa a governar sobre Israel, mas não havia uma unidade em Israel. Porque nem todos acreditavam naquilo. Anos andando sem ter um rei. O que eles tinham? 12 cabeças, 12 príncipes, 12 homens que se reuniam para tomar as decisões. E de acordo com o que estava escrito no que Deus deu para Moisés lá no alto do monte, eles andavam. As leis eram em comum. Talvez a nação mais parecida com Israel hoje seja os Estados Unidos. São 50 estados independentes que juntos formam uma nação, mas cada estado tem a sua lei, e cada estado anda de um jeito. Eles têm uma Constituição Federal que os governa, mas a lei interna, a maneira deles interagirem, é toda deles. Era assim com Israel. Eles tinham uma Constituição geral, diga Torá, mas cada tribo tinha sua maneira de ser, seu sotaque, seu jeitão e suas próprias leis internas. Quem está comigo? Até que eles botam esse rei. Legal, estamos lá, ganha uma batalha, perde outra. Porém, esse rei faz o que é mal perante o Senhor. E o Senhor diz para Samuel, e fala, Samuel, eu vou tirar esse rei e vou colocar outro. Vale a pena lembrar que quando Deus disse para Samuel ungir Saul, Samuel estava chateado. E Deus fala para Samuel, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, porque quem eles ouviam? Eles ouviam o profeta. Quem era o profeta? Samuel. Samuel não era só profeta, ele foi o último juiz. Samuel era sacerdote, ou seja, tudo vinha para ele. De repente eles falaram, nós queremos um outro governo, queremos um governo civil, queremos ser igual a todas as nações. Todas as nações fazem, nós queremos ser parecido. Aí Deus fala, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Mas tudo bem, dá um rei para eles. E esse rei governa um tempo. Esse rei começa a fazer as coisas erradas. Deus fala, eu vou ungir outro rei. Samuel vai até a casa de Davi, unge Davi escondido. Beleza. Passa-se o tempo. Israel e os filisteus vão para a guerra. Eles vão para um vale. Chegam nesse vale, começa a ter as tratativas de guerra. E o filisteu, mais conhecido como Golias de Gate, se levanta e fala, vamos fazer o seguinte, não vamos perder tempo nem dinheiro. Mano a mano, traz um cara e a gente disputa. Eu sou o campeão do meu povo, você traz o campeão do teu povo, diga herói. Ou seja, eu sou o herói do meu povo, traz o teu herói e vamos ver quem é Deus, porque não tem Deus no teu povo. Os meus deuses vão me proteger, vamos ver se tem Deus no teu povo. Ou seja, ele trouxe a guerra para o nível espiritual. O que aconteceu? Todo o povo se acovarda. Nesse meio tempo, Jessé vira e fala, Davi, faz tempo que eu não vejo o TikTok e o Instagram, parece que o juiz do Supremo baniu e está impedindo as informações. Vá lá ver o que está acontecendo. Mas leve pão e queijo. E Davi prontamente vai. Quando Davi chega, todos conhecem a história. Os irmãos dele zoam com ele. Davi fixa e fala, o que vão fazer? O que o rei disse? Saul tenta dar sua armadura. Davi diz, isso não serve para mim, não consigo andar. Resumindo a história, Davi vence Golias, o povo, uau, que legal. E o tempo vai andando.
até que Davi, o rei ungido legitimamente por Deus, Saul, o rei desprezado por Deus, porque desprezou a Deus, os dois estavam ali, e a fama de Davi crescia, e mesmo assim Davi nunca foi desleal à casa de Saul. E Davi fielmente ia às batalhas e voltava. E cada dia mais Saul ficava contra Davi, por causa de natureza. Davi, um adorador, tinha uma natureza leal. Saul já tinha perdido a lealdade faz tempo. Passa-se o tempo, e Davi conversa com Jonatas. Jonatas, filho legítimo de Saul, herdeiro do trono. E ele fala: teu pai quer me matar. Não, meu pai não quer te matar. Vem comigo para 1 Samuel capítulo 18. Jonatas e Davi fizeram o quê? Aliança. Aliança, em hebraico, nós já vamos ver aqui, é Berit, ou Brit, diga Brit. Fala com charme, Brit. Circuncisão, Brit Milá. É a primeira aliança que faz do menino. Sangue. Toda aliança bíblica tem sangue. Diga sangue. Isso quer dizer que Davi e Jonatas fizeram aliança de sangue. Eles tiveram que cortar o pulso, tiveram que cortar algum pedaço, o dedo, e pôr sangue com sangue. O amor é que levou os dois a fazerem isso. Não um amor eros, erótico, mas um amor ágape, um amor eterno, um amor que lança fora todo medo. E os dois então cortam a aliança, diga cortam a aliança. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco, o cinto. Saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Aliança, diga Brit, no sentido de cortar, de acordo, de aliança, de compromisso, tratado, aliança, associação. Presta atenção nisso aqui, porque não é interessante você entender que aliança significa cortar. Isso aponta para o sangue. Qual é o elemento principal da aliança? O sangue. Sangue é o elemento principal da vida. É o mesmo elemento principal da aliança. Ou seja, uma aliança tem que ser estabelecida pelo preço de uma vida. Presta atenção nisso. Na velha aliança, o preço era um sangue de animais. Na nova aliança, o preço foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você entender o que aconteceu com Davi e Jonatas, eu preciso trazer uma história mais moderna, de um homem chamado David Livingstone. Alguém já ouviu falar desse cara? Um missionário inglês que era explorador britânico, que se tornou famoso porque ele foi um dos primeiros europeus a explorar e colonizar o interior da África. Legal, entra no Google, entra no Wikipedia, você vai ver a história desse cara. Mas a coisa mais interessante da história desse cara está em como ele conseguiu entrar nas aldeias mais hostis da África. Ele descobriu quem era o rei de reis. Na cultura local, os reis tinham súditos, que eram reis que governavam em pequenas vilas. Ele descobriu um rei. E esses dois acabaram fazendo uma amizade. Mas para ele prosseguir nas suas expedições, esse rei africano falou para ele: só tem uma maneira de nós podemos autorizar você a entrar, você tem que se tornar um dos nossos. Um branquelo inglês, no meio da galera que tem linda melanina. E ele falou: como faz isso? Esse rei africano foi, pegou o braço, cortou e falou: corta você, a gente vai se tornar irmão de sangue. E os dois fizeram uma aliança de sangue. E esse rei africano ensinou para ele: não é só isso, tem um preço. Eu escolho o que eu quiser seu, e você escolhe o que quiser meu. E aí o David falou: tá bom,
tudo aqui que eu tenho pode pegar. E esse em inglês tinha uma cabra, faça bé, que era a cabra de estimação dele, que dava leite para ele, que fazia as coisas. O africano falou, eu quero essa cabra. Ele pegou a cabra. E o africano falou, o que você quer de mim? Ele falou, eu quero o seu cetro, eu quero a sua vara. Naquela vara tinha o emblema do rei. E a partir dali, então, David Livingstone, onde ele entrava com a vara e o cetro do rei. Diz a história que quando David Livingstone morreu, os ingleses foram lá buscar o seu corpo. Quando chegaram, o corpo dele tinha um buraco aqui. E os africanos falaram, vocês podem levar o corpo, mas o coração é nosso. Porque esse homem deu a vida pelo nosso povo. E o coração de David Livingstone ficou enterrado na África. E o corpo dele está numa capela até hoje na Inglaterra. Diz a história que certa vez, entrando num dos lugares mais hostis da África, eles foram cercados por nativos. E ao levantar aquele cetro, ao levantar aquela vara, viram a cicatriz e viram a marca do rei e falaram, não podemos tocar, porque se tocarmos nele, vamos tocar no rei. E assim David Livingstone foi um dos pioneiros da evangelização e da colonização da África. Porque ele fez uma aliança. E aquele povo foi leal. Lá em Lucas capítulo 23, Jesus levanta o cálice e diz, esse cálice é o sangue, meu sangue, da nova aliança, que eu dou por vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu estou tomando o sangue maldito de vocês, e eu estou entregando o meu sangue bendito para vocês, porque onde vocês entrarem, os satanás, os demônios, os falsos deuses vão ver que vocês têm uma marca. É o meu sangue. Maurício, mas então por que velha aliança e nova aliança? A primeira foi feita para o povo entender aquilo que seria na segunda. Quando Deus entrega a velha aliança, Ele está preparando o povo com entendimento. E era preciso então que cada um trouxesse um animal de estimação. David Livingstone não deu qualquer cabra, ele deu a cabra de estimação dele. Deus não deu qualquer filho, Deus deu o unigênito. Ele escolheu o melhor. A velha aliança, você tinha que escolher o primogênito, que você criava um ano inteiro. E aí você tinha que pôr a mão na cabeça daquele animal, transferindo o seu pecado. Por isso Jesus, quando entra no templo, ele chuta a mesa, faz tudo aquilo, não é para ser coach, mas ele faz tudo aquilo porque ele diz o seguinte, vocês profanaram o entendimento do povo. Porque era para ter apego, era para ter dor. E você tem que entender que tem que ter a dor. Senão você não vai entender o que é lealdade. Porque lealdade, a sua dor passa a ser a minha dor. E a sua vitória passa a ser a minha vitória. A minha guerra passa a ser a sua guerra. Na nossa história, temos elementos. Primeiro elemento, depois da aliança, porque a primeira coisa que Jonatas e Davi fazem é aliança. O que estava acontecendo ali? Jonatas, o herdeiro do trono, estava agora na terra legalizando aquilo que o céu já tinha feito. O profeta veio e pôs um óleo na cabeça de Davi, mas Davi não tinha direito legal a não ser no céu. E ele precisava ter direito legal na terra. Então o herdeiro vem e troca sangue e fala, está aqui, meu sangue é teu sangue é meu sangue. Por isso, muitos tempos mais tarde, quando houve a divisão das tribos, quem fica junto? Benjamim e Judá. Porque eles fizeram uma aliança de sangue. As outras 10 tribos se perdem. Mas as duas ficam juntas. Qual a primeira coisa que ele dá depois do sangue? A capa, a autoridade. Todo mundo que via aquela capa sabia que ele era príncipe e ele ia se tornar rei. A partir daquele dia, a capa estava com quem? Com o próximo rei de Israel. Eu ouvi dizer que o rei dos reis, antes de morrer, pegaram a capa dele, a túnica dele, e lançaram sortes.
E eu li outro dia em Salmos que Deus é o que sustenta a nossa sorte. Ele pôs a capa da justiça sobre nós, para que onde você entrar, não só o sangue dele brilhe, mas Satanás veja e fala, ele tem a capa do rei. Eu gosto de ir bem devagar quando é um estudo desses, porque eu não quero mexer com a sua emoção. A tua emoção vai ser mexida até o fim, mas eu quero mexer com o teu espírito. Porque onde você entrar, você vai parar de se ver miserável, você vai parar de se ver coitado, você vai entender porque você é tão perseguido, você vai entender porque você é tão oprimido, tão chutado. Porque onde você entra, o mundo espiritual sabe que você não está pelado, sabe que você foi marcado por Deus, que você tem a capa do Senhor. Segunda coisa que o Jonatas dá é a armadura, diga poder na guerra. Por isso o Senhor diz que você vai entrar em lugares e vai pisar em serpentes e escorpiões. Por isso o apóstolo Paulo mais para frente diz, em breve o Deus de paz. Quem é o Deus de paz? O príncipe da paz. Ele mesmo vai esmagar Satanás debaixo dos teus pés, porque ele já te deu as sandálias da preparação do evangelho da paz. O que mais que ele deu? Jonatas entrega para Davi a espada. A espada é o símbolo da palavra. Eu estou te dando a minha palavra. A minha vida te pertence agora. Por isso, João, ao descrever a vinda de Jesus, diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas, que descrevem linhagem judaica, linhagem humana, João diz, o verbo se fez carne. A palavra encarnou, diga, a espada desceu. E Jonatas, ao entregar a espada, é Deus dizendo, eu estou te dando o meu próprio filho, coroado, porque em hebraico espada é um vav, um homem com uma coroa. Ele está dizendo, eu estou te entregando a espada, eu estou te entregando a vida do meu filho pela sua vida. Por isso tome cuidado, eu comecei na sexta e vou continuar essa semana. O Satanás está fazendo de tudo para destruir os próximos 7 anos da sua vida, usando a sua boca. Não tem o que falar, cale a sua boca. Com toda educação estou te pedindo isso. Deixa Deus falar. Não murmure mais, não reclame, não questione. Nós estamos numa mudança de estação, numa década que a boca vai decretar sucesso ou falência. Mas a mesma boca que está falando mentiras vai ser julgada, porque por toda palavra que for dada, vai ser levada ao tribunal em juízo. Nós estamos numa mudança de 3 para 4, nós vamos entrar numa estação de portas abertas. Cuidado, que a tua boca pode abrir porta errada. Cuidado. Para de sangrar com a boca. Ele dá o cinto, intimidade, lealdade, cinturão da verdade. Você vai conhecer os meus segredos mais profundos. O Senhor Jesus te trouxe para perto. E Ele está procurando João na mesa, que põe a cabeça no coração dele. Porque Ele quer falar para você das batidas do coração dele, o que Ele ama, o que Ele gosta. Depois de 27 anos, 9 meses, 7 dias, 17 horas, 14 minutos e 39, 40, 41 segundos, essa mulher sabe como me agradar. E sabe tirar de mim tudo que ela quer. Mulheres, sejam sábias e aprendam a agradar seu marido. Igreja, seja sábia e aprenda a agradar o noivo, porque nada vos será impossível. Só isso. Simples assim. E então, o elemento principal, o sangue, diga natureza. Ou seja, todos os elementos ali apontam para algo. Lucas 23, Jesus diz, esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue, esse é o cálice da sua nova natureza. A história de Davi e Jonatas foi linda. Quando Davi achou que já não dava mais para se esconder de Saul, ele fala, Jonatas, seu pai vai me matar. E Jonatas fala, não, querido, se meu pai fosse te matar, ele me contaria. E eles fazem um acordo e dizem o seguinte,
Jonatas fala: Davi, você vai ficar em tal lugar, eu vou vir para casa, vou conversar com meu pai. Se eu ver que meu pai realmente quer te matar, eu te aviso. Como? Pergunta para mim, como? Não tinha WhatsApp, gente. Eu falei, vou mandar uma mensagem. Ele falou, vou enviar um mensageiro. Como? Ele não podia. Se o pai ia matar o Davi, olha a sinuca de bico que estava Jonatas. Ele não podia ser desleal ao pai e nem desleal a Davi. Eu estou te dando uma situação de vida real. Existem momentos em que você sabe que alguém da tua família, do teu time, está sendo desleal, mas você não pode ser desleal porque o outro é desleal. Mas você tem um pacto de lealdade aqui também. O que fazer? Diga, faça como Jonatas. O que Jonatas fez? Ouviu? Ele mandou o aviso. Mandou a flecha. Falou, some. Mas então ele foi desleal ao pai? De maneira nenhuma. Ele não foi desleal ao pai, porque ele sabia que o pai estava errado, mas ele não podia julgar o pai, porque ele era filho. Então, para proteger o próprio pai e proteger Davi, ele mantém a lealdade. Quem está comigo? Tem momentos que você vai ter que buscar essa lealdade e sabedoria em Deus, como honrar quem não está merecendo honra e ser leal a quem você deve lealdade. Existem momentos que só o Espírito Santo vai te mostrar. E Jonatas foi assim. E muitos anos mais tarde, acontece aquilo que seria o mais louvável para Davi. Existiam 2 reis. Não dava para ter 2 reis, tinha que ter um só. Saul morre. Ao contrário do que qualquer outro rei faria, Davi pranteia, chora e mata quem matou Saul e quem matou Jonatas. Mata até o mensageiro. Mas espera aí, o cara é louco, mano. Não, ele é leal. Ele é leal. Presta bem atenção nisso aqui. Passa-se o tempo. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele? Por amor de Jonatas. Ei, deixa eu te falar de política. Davi estava procurando sarna para se coçar. Quem ouvisse essa história fala, mano, ele vai matar os caras porque ele tem que exterminar a dinastia do outro rei. Porque Saul era de uma dinastia, Davi de outra dinastia. E ele precisava acabar com uma dinastia para estabelecer outra dinastia. Ele vai não e diz, eu vou proteger aquela dinastia. Porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança. E por amor do meu amigo, por amor daquele que eu prometi lealdade, eu vou atrás. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe, Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo. Se coloque um instante na pele de Mefibosete. Não dava para correr, era aleijado. Estava na casa do rei, falou, mano, esse cara vai me matar. Meu avô foi ruim com ele. Ele vai me destruir. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa.
Eu preciso, nos próximos 10 minutos, da sua atenção total, no espírito, na alma, no corpo, em tudo. Larga TikTok, Instagram, o que você estiver fazendo. Jesus chega e faz uma nova aliança, e ele diz: todas as vezes que vocês se reunirem, comam e bebam em memória de mim. Porque eu estou te dando livre acesso à mesa. Mas o Senhor não só fez isso, eu queria que você entendesse isso aqui. Assim como Davi, o amado, fala para Mefibosete: ei, eu vou te restituir tudo que era do teu vô. O nosso vô Adão botou tudo a perder. O nosso vô Adão tinha 5 poderes, eu falo disso no Imersão Profética 2.0 e ativo isso na galera. Para poder entrar em lugares espirituais e naturais e trazer o céu para a terra e estabelecer destino. O Senhor, Ele, Rei eterno do universo, veio, faz uma aliança de sangue. Ele diz: não só vou te dar salvação, mas eu vou te restituir o que Adão perdeu. E eu vou te dar esses 5 poderes de volta, e você vai começar a andar numa autoridade que você nunca teve. E o primeiro lugar que você vai provar essa autoridade vai ser dentro da sua casa. Porque pelos frutos vão te conhecer, como você ama e respeita seu cônjuge, como você ama e respeita seus filhos, como você ama e respeita teus pais. Não é o poder de cuspir, de transformar água em vinho, não, cuidado. Mas é o poder de se manter marido da mesma mulher, mulher do mesmo marido, e criar seus filhos e apontar seus filhos. Me mostra a tua família, que eu te mostro a sua glória. Eu servi um homem chamado Dr. Morris Cerulo. Lúcia e eu tivemos o privilégio de dobrar as cuecas dele, de cuidar das vitaminas dele, de ir no hotel antes, durante e depois, de fazer todos os mimos que podíamos fazer para um profeta. Mas uma das regras principais do Ministério Morris Cerulo: homem não anda sozinho. Eu nunca podia viajar sozinho, tinha que ter sempre um escudeiro junto. Homem não entra sozinho no elevador. Mas por que o homem não entra sozinho no elevador? Pode entrar uma irmã, uma piriguete. Homem não toca em mulher. Nós tínhamos um manual maior que a Bíblia, de tudo que a gente podia fazer e o que não podia. Mas a coisa principal era a família. Ele não saudava uma igreja no mundo inteiro sem dizer que a Mama Teresa tinha mandado um beijo e ela estava triste de não poder ir. E a maioria das nações que ele foi, a Mama Teresa foi. Mas por que ela não ia sempre? Porque ela tinha filho e também tocava o ministério. Eu te digo uma coisa. Nós estamos às portas de 2024. Eu tenho crido de todo o coração que nós vamos entrar na estação de preparação para o cumprimento da maior festa de todas. Páscoa nos trouxe salvação. Pentecostes nos trouxe capacitação. Mas Tabernáculos traz o noivo de volta. Páscoa já se cumpriu. Pentecostes já se cumpriu. Mas nós estamos prestes a sermos os personagens da última grande festa, as bodas do Cordeiro, onde a aliança é trocada de uma vez por todas, onde não vemos o Pai mais via Jesus, mas vamos ver o Pai face a face, onde o sumo sacerdote nos coroa como rainhas e vamos governar com Ele para sempre. Davi estava chegando para Mefibosete dizendo: eu te restituo tudo. Davi está chegando para você hoje, o amado Jesus, e dizendo: ei, se você entrar na minha aliança, eu te dou meu cinto, eu te dou minha espada, eu te dou minha armadura, eu te dou minha capa, eu te dou o meu nome, e te dou meu sangue e minha natureza. E não só isso, eu vou te restituir o que Adão perdeu. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto?
Isso aqui funciona, irmão? Oi. Você pode ficar de pé e dizer: teu amor me constrange, teu amor me cura, teu amor me constrange, teu amor me cura. Vamos juntos, diz: teu amor me constrange, teu amor me cura. Quero ouvir mais alto? Agora diz assim: o bater do teu coração é a canção mais linda. O bater do teu coração é meu estilo de vida. Diz: o bater do teu coração é a canção mais linda. O bater do teu coração é meu estilo de vida. Vamos juntos! O bater do teu coração é a canção mais linda. O bater do teu coração é meu estilo de vida. O bater do teu coração é a canção mais linda. Sim. O bater do teu coração é meu estilo de vida. Lindo, tão lindo é o teu amor puro, puro, tão puro é o teu amor. Lindo, lindo, tão lindo
o teu amor puro, puro, tão puro é o teu amor, lindo, tão lindo é o teu amor, puro, tão puro é o teu amor. Pede pra ele ouvir o bater do teu coração, é a canção mais linda. O bater do teu coração, meu estilo, é meu estilo. Pede pra ele, pra bater no teu coração. O bater do teu coração, é a canção mais linda. O bater do teu coração é meu estilo de vida. Há muitos anos atrás eu estava em casa. Eu tenho mais de 1000 CDs. Eu fiz programa de rádio desde o início dos anos 90. E Deus me fez uma pergunta. Ele falou para mim: Maurício, qual é a canção mais linda do universo? Eu olhava e eu comecei a ouvir como um bumbo tocando. Como se fosse a batida de um coração. Eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou: presta atenção. E eu comecei a ver do céu descendo sangue. E me vi drogado, prostituído. E o amor me alcançando. Naquela noite, naquela madrugada, eu chorei a noite inteira e Deus me deu essa canção. Como entender um Deus apaixonado assim? Eu me vi um Mefibosete, traidor, miserável. Você sabe qual era o verdadeiro nome de Mefibosete? Meribê Baal. O Senhor é o meu advogado. Mas enquanto Baal foi o advogado dele, nada deu certo. Mas o dia que o amado se tornou advogado dele, do dia para a noite, ele saiu de uma mesa escondida, com medo de morrer, e foi comer das iguarias do rei e recebeu restituição total. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Propiciatório é essa tampa, que também é conhecida como o assento da misericórdia. E uma das coisas que se fazia no propiciatório era jogar o sangue do sacrifício, porque aqui a misericórdia se manifestaria. Jesus, o nosso advogado, hoje se levanta do trono e diz: venham meus Mefibosetes, venham minhas Mefibosetes. Eu sou leal e o meu amor é leal. Eu não quero apenas dar um lugar aqui no céu para vocês, mas quero reinar com vocês na terra. E eu quero restituir tudo que o teu avô Adão perdeu. E antes de eu vir buscá-los, eu quero restaurar você. Eu quero restituir sua posição na minha mesa. Se você deseja isso, existe um preço que foi pago. Esse preço não foi barato. Foi a obra da cruz. Levanta a sua mão e diz: Jesus, eu reconheço que assim como Jonatas abriu mão do seu governo para Davi governar, o Senhor me entregou um governo. O Senhor abriu mão da sua posição para vir morrer no meu lugar. Eu te reconheço, Jesus, como meu único Salvador. Se você fez essa oração de todo coração, fique com a mão levantada agora. Se você entendeu o preço que foi pago,
Diga: Jesus, eu quero ser leal. E eu aprendi que o preço da lealdade é a própria vida. Eu quero convidar você nos próximos 5 a 10 minutos, sair do seu lugar. Você que está em casa, acha um lugar para ajoelhar. Você que está aqui, acha um lugar. Venha para cá, para frente, no altar. Se quer deitar, deita. Quer plantar bananeira, alguém te ajuda. Mas mude a posição que você estava. Você está aí atrás de uma cadeira, sai desse lugar. Deus vai conduzir o nosso time de adoração para continuar nos levando para o alto da montanha, para adorar. Mas eu quero convidar você a fazer a sua dedicação, a sua entrega, uma mudança de natureza. Quantos precisam disso? Quantos creem que Deus pode mudar a sua natureza? Ele quer mudar a sua maneira de pensar, de agir, de sentir. Ele quer te batizar com lealdade do reino. E essa lealdade começa com amor e termina com amor. Ela começa com vida e termina com vida. A maior prova de todas foi Deus ter dado a sua própria vida por nós. O pessoal da internet está dizendo que está sem som? Oi? Está com som na internet? Tudo certo aí na internet? Pode continuar, irmão, depois a gente se vira aí. Hoje está tudo diferente. Diga: Jesus, eu me apresento como Mefibosete. Os deuses da minha família, os ídolos da minha família, não são mais meus advogados. Hoje eu demito esses advogados. Sim. Amado Jesus, vem ser meu advogado. Muda minha sorte, muda minha natureza. Vamos adorá-lo. E à medida que você adora e a sua adoração sobe, do trono desce virtude e mudança de natureza. Adore, é você e ele, é você e ele.